Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui do nosso canal do Safety for Me, falando mais uma vez sobre segurança do paciente. Hoje é um dia muito especial para nós, que é um dia nacional de segurança do paciente, né? Há 8 anos atrás, o Ministério da Saúde do Brasil ele publicava junto com a Anvisa a Política Nacional de Segurança do Paciente, né? Trazia, vamos dizer assim, a customização das metas internacionais de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde para dentro do cenário brasileiro. Passamos a ter, então, as metas nacionais, as 6 metas nacionais de segurança do paciente, com toda a política, né, de segurança do paciente desdobrada, né, toda quem tinha que ter núcleo de segurança, as atribuições dos núcleos de segurança, enfim. Então, para hoje é uma data extremamente especial para a gente que trabalha com qualidade de segurança. E no meio de uma pandemia, né? Maluco isso, né? Estamos todos nós enfrentando, quando eu digo todos nós, é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro enfrentando um momento terrível aí, né? Realmente de muito estresse, de muita tensão, para tentar levar a todo mundo assistência de qualidade, né? E aí tendo as maiores dificuldades possíveis dentro desse cenário para poder entregar realmente qualidade e segurança do paciente para todo mundo. E hoje eu vou ter o privilégio aí de ter duas pessoas aqui que para mim são ícones, assim, são pessoas com as quais eu tenho convivido, que eu aprendo demais. São super lideranças na área de segurança do paciente, que é a Cassiana Prates, do Ernesto Dornelles, e a Laura Bercó, da Unimed Pelotas, né? Então são duas pessoas que eu aprendi demais nesse caminho, continuo aprendendo todos os dias, e elas toparam conversar com a gente aqui um pouquinho, né? Então, Laura, eu consigo te ver. A Laura me mandou um WhatsApp aqui agora. Não te preocupa que eu consegui te ver. Eu vou te chamar aqui, deixa eu chamar a Laura. Vou convidar para participar primeiro aqui a Cassi e a Laura também. Deixa eu botar as duas. Por algum motivo, Laura não pode. Eu acho que tem aquela questão de atualizar o teu aplicativo, viu? Dá uma olhadinha. A Cassi conseguiu, acho que ela já vai entrar aqui. E Mas, Laura, eu acho que está tendo alguma coisa com a atualização do teu aplicativo do Instagram. Então, se tu puderes atualizar ele, deixa eu ver se eu consigo. É isso aí. Não, já convidei. Vamos ver se a Cassiana ela consegue entrar. Elas já receberam o meu convite. É a primeira vez que eu estou fazendo live com mais de duas pessoas, né? Em geral, a gente usava só nós aqui no Safety for Me e um convidado. Agora o Instagram mudou a ferramenta, a gente pode ter até 4 câmeras, né? Ó, a Cassi Prates não está conseguindo participar e a Laura também não. Laura, eu estou te vendo, eu vejo teu ícone aqui para mim, mas por algum motivo tu não está conseguindo participar. Eu vou convidar uma pessoa de cada vez, vamos ver o que acontece. Vou convidar a Cassi primeiro. Vamos ver se a Cassi entra aqui. Opa, Oi, entrou. oi. E aí, tudo bom? Sim, tudo e Nós estamos tu? apanhando das tecnologias aqui um Não, pouquinho. sim. Eu tava tentando fazer do computador, mas não deu certo aqui. Vai ter que ser pelo celular. Eu te disse, fica com o celular na mão, né? Vamos ver a Laura agora. Botei a Laura aqui, vamos ver se ela entra. Entrei também. Aê! Agora deu certo. Que alegria, olha que coisa boa. É que tem que enviar uma solicitação. Ah, olha aí, ó, viu? Ele mudou um pouquinho, o sistema mudou um pouquinho, porque até pouco tempo era só 2 câmeras, né, que entravam. Agora o Sim. Instagram está permitindo até 4 pessoas, então tem que atualizar, tem umas coisinhas aqui que a gente aprender, mas tá funcionando, isso que importa, né? Isso Deixa eu aí. tentar botar aqui. Meninas, É. obrigado aí pela parceria, por terem aceitado o nosso convite da gente conversar nesse momento tão difícil que a gente está participando aí na vida de todo mundo, né, no meio de uma pandemia. E hoje, para nós todos que trabalhamos com segurança do paciente, é um dia muito especial, né? Porque é 8 anos de aniversário da nossa Política Nacional de Segurança do Paciente, né? Em 2013,
estava lá o Ministério da Saúde e a Anvisa publicando, então, a política nacional, as nossas 6 metas nacionais de segurança do paciente, ajustou da internacional para nossa, né? Botou lá, botou a úlcera de pressão também na sexta, né? Abriu o medicamento de alta vigilância, botou para toda a cadeia medicamentosa, enfim, fizeram alguns ajustes, mas, enfim, estamos aí com a política há 8 anos e quem diria, né, que 6 anos e meio, 7 anos depois dessa política nacional, nós já estamos no meio de uma pandemia apavorado, né? Todo mundo apavorado, né? E eu sei que vocês duas estão em cenários bem diferentes, né? Pelo menos a Laura estava até pouco tempo ainda, mas enfim, Laura trabalhou muito em Pelotas, né, durante a pandemia, e a Cassi dentro do Ernesto Dornelles, né? Então eu queria começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho da experiência de vocês, assim, uma visão geral de como foi aí. E passo para ti primeiro, Laura. Quem sabe conta um pouquinho como é que foi a experiência de vocês lá em Pelotas, né, com essa questão toda de atender a demanda da pandemia aí. Pelotas foi muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Foi uma belíssima experiência. E eu vejo que Pelotas também, pelo menos a Unimed Pelotas, né? Uma coisa é Pelotas, os serviços de SUS, os grandes hospitais. Outra coisa é a Unimed Pelotas, que é uma operadora de plano de saúde privada e que tem um hospital próprio. E a minha experiência é desse hospital próprio, né? Que lidou de uma forma diferente do que os outros hospitais, de uma maneira geral, têm lidado. A primeira coisa que a gente fez foi montar uma grande barraca, né, na frente lá do pronto atendimento para fazer a triagem dos pacientes, né? Isso lá bem no início da pandemia, lá por março de 2020, a gente abriu, era um container, na verdade, no final do verão. E ali a gente botou uma equipe de triagem de enfermeiros e técnicos e depois esse paciente com suspeita de Covid era levado para o centro clínico, 2 consultórios, onde tinham 2 médicos atendendo as consultas. No primeiro momento a gente discutiu se ia fazer só a triagem da enfermagem, depois não, vai sempre passar pelo médico, né? E um calor danado no final de março, e depois chegou o inverno, e aí ficou frio demais dentro do tal container, não havia ar-condicionado que desse conta do frio. Aí a gente realmente colocou toda a triagem dentro do antigo centro clínico, que estava fechado em função da pandemia, só para fazer triagem. E a partir dali a gente ficou com esse atendimento. E então uma parte do centro clínico ficou com consultórios, se montou uma sala de isolamento, de observação dos pacientes Covid, uma sala vermelha para casos graves, e se trouxe toda uma equipe para trabalhar, e sem contratar ninguém, sabe? A gente realmente houve uma realocação de profissionais de todas as áreas para atender na frente Covid. Foi uma grande mobilização. E a partir daí se começou a trabalhar desse jeito, a triagem. Então, assim, o paciente Covid, na verdade, ele ficava até o centro clínico e a sala de observação dos pacientes Covid suspeitos ou confirmados. E nós tínhamos 2 leitos, um hospital pequeno, com 2 unidades de internação, um total de 44 leitos, com um DNA de cirurgias de baixa complexidade, de alta rotatividade. Então, nós tínhamos 2 leitos de isolamento. Então, quando era muito necessário, que a gente não conseguia paciente na rede, e isso continua até hoje, a gente coloca algum paciente nessas unidades de isolamento. Mas sempre a gente acabou transferindo os pacientes para a rede contratualizada de Pelotas. Grandes parceiros foram a Beneficência Portuguesa e a Santa Casa de Pelotas, que realmente são os que recebem os nossos pacientes. E até hoje a gente continua assim. Atualmente a gente está fazendo um fluxo contrário. O paciente que passa pela UTI, por exemplo, da Benê, ele vem terminar o seu tratamento, sai da UTI e vai para a nossa unidade os leitos de Covid ali, para terminar o tratamento e a convalescença. E é assim que a gente E vocês tiveram ali, Laura,
Vocês tiveram, assim, o que a gente está experimentando em Porto Alegre, assim, de sobrecarga de UTIs e essa coisa de transbordar gente, ter lista de espera para leito de UTI, não? Sim, assim, ó, eu vou te dizer, teve um período, a Cássia sabe bem, que a gente realmente estava numa situação com o protocolo lá, né, do Covid, em que a gente estava no gatilho lá do amarelo, porque tem o azul, o amarelo e o vermelho. Estávamos no amarelo, que foi o pior momento para a gente, de ter 4, 5 pacientes ao mesmo tempo, aguardando leito, às vezes mais de 24 horas na observação do PA, sem que a gente conseguisse transferir. Alguns pacientes com indicação de UTI, 5 dias, em Hudson, pronados, e a um passo da ventilação, mas a gente conseguiu manter esses pacientes e depois transferi-los para a UTI. O que aconteceu em algum momento, que foi final de fevereiro, início de março? A gente estava nesse amarelo, quase vermelhando, e aí a gente montou uma unidade de cuidados ventilatórios, de suporte ventilatório, na antiga endoscopia, porque estavam suspensas os exames, né, endoscópicos eletivos e tudo mais, e se montou uma unidade de suporte ventilatório que a gente não precisou usar. Mas foi assim uma super mobilização. Em 1 dia e meio, a gente montou uma semi-intensiva, mas também com 2 ventiladores lá dentro e tal, e se montou equipes para, se necessário, vamos ter que transferir os pacientes para ventilar nessa unidade, se a gente não conseguir realmente leito na rede contratualizada. Sim, virou a contingência da Unimed Pelotas. Exatamente. Ela está lá ainda, viu? A gente não usou ainda. Sim, deixa lá. Deixa lá. Deixamos lá. Deixa lá paradinha. Vai que, né? Tem surpresas, né? Cássia, conta pra gente do Ernesto, Cássia. Eu sei que tu tá no olho do furacão aí em Porto Alegre, né? A coisa não tá fácil. Sim. Bom, Salvador, primeiro quero te agradecer por esse convite, né? Maravilhoso estar no Safety for Me, compartilhando um pouquinho das nossas angústias realmente e vivências durante essa pandemia. Se foi uma coisa boa dessa pandemia que me presenteou, foi ter a oportunidade de trabalhar com a Laura, né? Sabe que eu conheço a Laura há um tempão e durante essa pandemia, e nunca tínhamos trabalhado, né, Laura, juntas. Não. E essa pandemia nos oportunizou, né, numa consultoria, então, a conviver aí com a Laurinha durante quase 6 meses. Mas, enfim, diferente de Pelotas, a nossa experiência aqui no Ernesto foi uma experiência, está sendo uma experiência realmente bem pesada, né? Então, nós temos um hospital com 312 leitos de internação, 40 leitos de UTI, um centro cirúrgico com 12 salas, acostumado a fazer quase 1.500 cirurgias por mês. E aí, em março do ano passado, a gente se depara com o primeiro caso, então, de um paciente que interna por suspeita de Covid. Início de março, na primeira quinzena de março. Quando começou toda essa função lá em fevereiro, antes do nosso primeiro paciente, a gente já tinha montado o comitê de crise aqui do hospital, na tentativa de tentar se preparar um pouco, né, para começar a receber esses pacientes. Naquele momento, realmente, a gente ficou bastante angustiado, bastante assustado, porque a gente estava vendo muita coisa, especialmente da Europa, né? E as coisas aqui em Porto Alegre acabaram demorando um pouquinho mais para acontecer, né? A gente teve o primeira grande onda realmente em julho, né? Junho, julho, agosto. Então, aqueles primeiros meses, assim, serviram muito para a gente se organizar como instituição. Então, a partir da criação desse comitê, esse comitê fez todas as deliberações aqui para o nosso hospital. Diferente de Pelotas, né, em função da área física, a Laura comentou a questão da barraca, né? A gente tinha uma emergência aqui muito grande, a gente tem uma emergência aqui com uma área física muito grande. Então, a gente conseguiu adequar, foi a primeira coisa a ser feita, os fluxos dentro da própria emergência. Então, a gente não precisou criar uma estrutura externa para isso, dividindo né, em fluxos diferenciados para o paciente com síndrome respiratória dos demais pacientes.
Em paralelo a isso, todas as questões de contingência, né? Então, redução do número de cirurgias, ambulatório, começamos a triar pacientes antes de qualquer cirurgia ou consulta, contato, né, para fazer triagem, elaboração do protocolo, definição de uma unidade específica, né, para atender esses pacientes. Então, acho que o trabalho do comitê nesse sentido fez bastante diferença para organizar o hospital, estabelecer uma comunicação efetiva. Começamos a fazer boletins diários, né, para que todo mundo tivesse noção de quantos pacientes nós estávamos atendendo, quantos pacientes internados. E acabou que naquele primeiro semestre a gente ficou assim, tá, mas onde é que está esse Covid, né? Que pandemia é essa, muito, né? Que pandemia é essa que não está aqui? E lá pelas tantas, em julho, acontece, então, o primeiro grande boom. Mas diferente do que aconteceu agora, né, em dezembro. Lá em julho, nós não tivemos tanta sobrecarga, assim, e paciente esperando para internação em UTI, como a gente viu agora. Naquele primeiro momento, não precisamos ampliar leitos de UTI, diferente de agora, que foi preciso ampliar, e ocupamos essa área da própria emergência, né? Então, acho que se trabalhou muito nesse sentido, assim, Salvador, de tentar de uma forma organizada enfrentar essa pandemia, né? Com muita comunicação entre as equipes, toda a questão de treinamento de funcionários, questão de, num primeiro momento lá, na primeira fase, vou dizer assim, a gente teve muito afastamento por síndrome gripal, o que já não aconteceu nesse segundo momento também. Então, foi um grande aprendizado como instituição, e espero que a gente tire muito aprendizado de tudo isso para poder enfrentar novas pandemias aí no futuro, né? Porque inevitavelmente vai acontecer, né, Paulinha? A gente vai ter outras situações como essa, e eu acho que, olha, é um privilégio a gente estar passando por isso e estar aprendendo com tudo isso para melhorar o sistema onde a gente está inserido, né? Eu ia... Pode falar, Laura, desculpa. Não, eu acho assim, a gente está aprendendo todo dia, né? Esse vírus nos dá baile todo dia. Quando tu acha que tu entendeu alguma coisa... Eu até gostaria de falar uma coisa engraçada. No início da pandemia, eu queria fazer antígeno em todos os meus funcionários. Eu disse, não, eu vou fazer antígeno porque se eu internar um paciente aqui com Covid, eu já sei quem é que já tem anticorpos, vou botar eles para atender. A gente pensou em fazer uma unidade separada, uns leitos lá para os pacientes de Covid. Vou botar lá naquela unidade só os funcionários que já tiveram Covid, claro, com os anticorpos. Mas tinha uma lógica bem interessante. No início se pensou isso, assim. Depois se falou, não adianta fazer esses antígenos aí. Bom, enfim, a gente vai aprendendo e todo dia tem uma coisa nova, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vai ficar, né? Da gente entender que as coisas não são pétreas, né? Que o conhecimento varia muito e está variando numa velocidade imensurável, né? Então, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Essa eu diria que é uma das coisas boas, assim, que a gente tem que ser flexível, tem que ser passível de pensar diferente, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? E lidar com isso na prática foi bem difícil, né, Laura? Porque eu lembro no primeiro momento, usa máscara cirúrgica, aí depois usa máscara bico de pato, usa não sei o quê, descarta isso, descarta aquilo. É verdade. Dizer, parecia assim que a gente estava sem saber, quem estava lá na ponta poderia pensar, tá, mas não sabem o que estão orientando, porque a cada semana é uma rotina diferente. E a gente não sabia mesmo, né? Não sabia. Na verdade é isso, né? E cada semana era uma rotina diferente, era uma recomendação diferente, né? Como a gente, como segue, né? Então, assim, as lideranças lidarem com isso no dia a dia, de segurar a angústia dos profissionais, de esclarecer, de comunicar, acho que foi super importante, assim, né? E as equipes aí, vocês... Pode falar, Laura, pode falar. Não, nós vamos brigar para falar os três. Não, vai, tá ótimo. Não sei se você se lembra que no início, todo dia saía uma nota técnica de alguma sociedade médica dando orientações de como fazer.
Gente, não tem condição, a gente não vai poder seguir todo mundo, nós vamos ter que ter, a gente tem que ter algumas coisas que a gente vai ter que seguir, é o CDC, é a nossa consultoria, nós temos uma consultoria de controle de infecção. Eu disse, olha, vamos seguir a nossa consultoria, senão a gente vai ficar maluco. Porque esse talvez tenha sido o grande buraco que ficou desse papel de liderança, né, Laura? Se a gente tivesse uma coisa mais, vamos dizer assim, um comitê de crise nacional desde o início, né, que se tentou montar e tal e não aconteceu, se tu tivesse uma política nacional, cara, máscara é assim, vacina é assim, distanciamento social é assim, enfim, todas as regras do jogo, né? Mas no fim, hoje, né, o que tem de expert, né? Cada um fala de um jeito, cada sociedade fala de um jeito, então acho que isso dificultou muito o caminho aí de aprendizado, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu fiquei curioso aqui, vocês tangenciaram. Pode falar, pode falar. Não, era isso, eu só queria complementar, que foi difícil no início a gente acertar, né? Bom, qual é o caminho que nós vamos seguir? Quem que a gente vai ouvir? Quem que a gente vai usar como referência? Porque estava difícil. Eu queria ouvir de vocês, dos times de vocês, gente. Como é que foi essa questão de manejo? Assim, muito paciente, muito colega, né, que ficou afastado por doença, nessa segunda onda principalmente. A gente ouve... eu ouvi um relato uma vez da Nadine falando do Clínicas, que assim, tinha coisa de 12%, 15% dos funcionários afastados. Isso, né, só piorava o burnout. Claro, eles eram super referências, são ainda, né? Estão 100 e tantos leitos de UTI ali e tal. Como é que foi isso para vocês, manejar com os times de vocês aí? Bom, desde o início da pandemia, a partir de março, na verdade, a partir de 23 de março, o grupo lá da Task Force que a gente montou, o pessoal do SESMIT começou a fazer uma planilha específica de afastamentos de funcionários por síndrome gripal. Não só no hospital, né? Em toda operadora, mais ou menos 500 funcionários. Já tinha muita gente fazendo home office, todo o pessoal administrativo, uma boa parte deles estava fazendo home office. E o SESMIT acompanha não só os funcionários do hospital, mas também os funcionários dos outros serviços do operador e a parte administrativa mesmo. Então, a gente começou a acompanhar no planilhão, como eu digo, dos afastamentos. E Salvador, isso foi uma coisa que foi uma política implantada que eu acho super certeira, porque não sei se vocês vão se lembrar, caso como enfermeira de controle de infecção vai se lembrar. Os nossos funcionários sempre trabalharam gripados. Ninguém se afastava porque estava com febre, com coriza, com cefaleia, tu trabalhava gripado. Às vezes a gente até reclamava, mas essa criatura aqui está trabalhando ruim, mal. E aí se transmitia essas doenças respiratórias. As crianças iam para a escola também, né? Sim. Síndrome gripal não era motivo de afastamento. Exato. Né? Isso mudou com a pandemia. Então, assim, uma das políticas que eu achei mais certeira foi nosso funcionário dar um espirro torto, ele é afastado. Legal. Aí a gente... As facilidades que a gente teve, e aí tem muito a ver com a diretoria e com as políticas da operadora, faz coleta de PCR. Agora, recentemente, a gente começou a fazer os antígenos também, que é mais rápido, né? Afasta e até vir o resultado do PCR está afastado. A gente chegou a ter 40% dos... A gente teve em torno de... Chegamos a ter 63 funcionários afastados no mesmo tempo, isso dá mais de 10% do total, né, da operadora. A grande maioria... Um monte de gente, pá. O pessoal da linha de frente, a maioria técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? Imensa maioria. E chegamos a ter positividade dos afastados de quase 40%. 39% dos afastados era por Covid. Isso foi no pico, assim, do ano passado. E agora, ontem eu publiquei as últimas estatísticas, assim, dos 3 meses, dos primeiros 3 meses deste ano, sendo que a gente começou a vacinar em final de janeiro, né? Com a primeira Coronavac e depois a Covishield, os funcionários. E a gente tinha em torno de 50, 56 afastados em janeiro, em fevereiro. E agora, em março, depois
Quem fez Coronavac já fez as 2 doses e Covishield já fez uma dose só, mas a positividade, além de diminuir a metade, só 27 funcionários afastados nesse mês de março, mas a positividade para a Covid caiu para 14%. Olha só. Então, a vacina funciona. Funciona, claro que funcionar, funciona. Né? Então, assim, a gente tem controlado isso muito de perto e uma política muito estrita que eu achei super acertada de dar um espirro torto, uma cefaleia. Vai para casa. Tá afastado. Vai para casa, faz o Que PCR legal. e aguarda o resultado. E eu acho que isso ajudou bastante. Com certeza. Cássia. Eu acho que talvez um grande desafio foi realmente essa questão da gestão de pessoas nesse momento de pandemia, né? Eu trabalho aqui no Ernesto, tem 1.300 colaboradores, né? Fora o corpo clínico, que é o corpo clínico aberto. E eu me lembro de um determinado momento, no início, que a gente chegou num dia com 140 profissionais afastados só da enfermagem. Isso é 20% do quadro. Então, tu lidar com isso, e aí começa remanejo de profissionais, né? Profissionais de uma área que acabam indo para outra, sem muitas vezes o treinamento adequado para aquele momento. Então, realmente, essa questão das equipes, um grande desafio para as lideranças. A Laura, eu acho que não vivenciou isso lá em Pelotas. A gente aqui no Ernesto vivenciou colegas internados, né? E colegas internados na UTI. E eu acho que isso foi um aspecto bem complicado, assim, porque a gente, como profissionais, né? Como colegas, tu acaba te identificando com quem tá ali. E a primeira perda, né? Estou lembrando aqui de um colega nosso da área da vigilância, jovem, que internou naquele primeiro momento e acabou falecendo. Então, quando acontece uma situação como essa, a instituição inteira, né, se comove com essa situação. Isso é uma coisa terrível, né? Profissionais médicos internados, enfermagem internados, bastante graves, né? E recentemente tivemos a perda, o Salvador conhece, né, de uma grande figura aqui no hospital, o Dr. Milano, vítima do Covid. Então, é óbvio que tem toda a questão da gestão de pessoas, das lideranças em remanejar e fazer o hospital seguir em frente num momento como esse, mas a gente se envolve muito do ponto de vista emocional, né? E especialmente quando a gente tem esses colegas internados e quando acontece uma perda como essa. Então, eu costumo dizer, né, e eu acho que isso foi um aprendizado para mim, na questão da pandemia, para qualquer recomendação que a gente fosse fazer, a gente sempre tinha que pensar no paciente, no profissional e na instituição como um todo, né? Eu não posso pensar separado. Então, fazer uma definição estratégica levando em consideração esses 3 pilares: o paciente, o profissional e a instituição. Então, realmente enfrentar esse momento foi bastante difícil. O SESMIT, obviamente, das instituições super envolvidos, super engajados, né, em realmente estar atentos. O que a Laura comentou é realidade, né? A gente não afastava as pessoas por uma simples gripe e agora as pessoas estavam sendo afastadas porque o marido estava doente em casa, né? Então, é difícil virar essa chave e fazer as pessoas entenderem de que, não está deixando de vir trabalhar por qualquer coisa, não tem uma razão. E uma outra situação vivenciada em praticamente todos os hospitais aqui de Porto Alegre foram os surtos nas unidades, né? Então, em muitas unidades, pacientes contaminados e os profissionais daquela mesma área, né, contaminados. Então, gerenciar esses surtos, assim, também foi um grande desafio. E aí, notificação disso para a vigilância sanitária, monitoramento de tudo isso. Foi um trabalho árduo, né? Especialmente na primeira fase, eu diria, assim, da pandemia. Nesse segundo momento, acho que não sei se a gente aprendeu um pouco mais, né? Mas não foi tão dolorido, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente já elaborou, né, o como tem que fazer, porque o que deixa a gente ansioso é não saber exatamente como lidar com a coisa, né?
No momento que tu já começa a saber, olha, aconteceu tal coisa, é isso que tem que fazer. E eu gostaria de frisar também assim que isso que a Cássia falou das pessoas terem que serem remanejadas de áreas, isso é direto, né? É direto, porque assim, tu fecha uma área, por exemplo, endoscopia, e tu vai botar essas pessoas. Nós abrimos a frente Covid lá sem contratar ninguém. A gente teve que realocar funcionários de todas as áreas para atender frente Covid. Então, assim, isso foi uma realidade, assim. Toda hora está acontecendo isso. Sai gente do bloco, porque o bloco está atendendo só urgência, então as equipes do bloco vão para as outras áreas, ou vão para a unidade de internação, e aí as pessoas adoecem, tem que sair, alguém tem que cobrir, e assim vai. Então, isso é uma realidade, acho que em todos os hospitais, né? Para o bem e para o mal, né, Cássio? Como é difícil tu botar isso na cabeça das pessoas, né, Laura? Essa coisa de que sempre que a gente está improvisando, está remanejando em saúde, a gente vai ter comprometimento de resultado, né? Então aí as pessoas vinham, porque falta leito de TI, falta e não sei, como se fosse fácil tu treinar pessoas assim do dia para a noite para jogar dentro de uma UTI. Né? Tava circulando o vídeo que o grupo ali do Unidos contra o Colapso fez para mostrar para as pessoas o que é tu pronar uma pessoa, né? Tu virar ela dentro de uma UTI, imagina a quantidade de gente envolvida, né? E EPI para tudo que é lado, né? Toda uma técnica, né? A quantidade de gente, o risco que tu tem de estubar a pessoa e... Cara, as pessoas não têm ideia, tu entende? Aí tu começa a botar gente que não tem prática nisso, né? É óbvio que a mortalidade vai aumentar, é óbvio que tu vai piorar o resultado, né? Então, assim, eu falava com o Fernando Dias... Adversos, né? Loucura isso, né? Eu falava com o Fernando Dias, a questão de 60 dias atrás, e ele tem um colega, eu não vou lembrar o nome dele, também não quero dizer, falar o nome errado aqui, mas ele fez um levantamento, acho que foi pelo EpiMed, e eles tinham um resultado de aproximadamente 60% de mortalidade nas UTIs do Brasil em pacientes que iam à ventilação mecânica por Covid. E o Fernando disse, gente, eu lamento dizer para vocês, vai piorar e muito, né? Vai piorar e muito, porque isso é 60% nas UTIs com processo estabelecido, pessoas treinadas, com equipes, né? Tu vai expandir isso, vai para 70, vai para 80, né? Não tem como, né? Infelizmente, é muito triste, né? É triste demais. E um tipo de paciente diferente de atender, né? Muito, muito. Paciente crítico, paciente grave, super inflamado, né? Assim, super complicado. E mesmo o paciente, a gente tem uma UTI aqui, uma das UTIs de 20 leitos, que foi a UTI que a gente destinou num primeiro momento para ser 100% Covid. Essa UTI, antes da pandemia, tinha 20 pacientes críticos, mas a gente tinha, em média, 50 pacientes em ventilação mecânica. Nesses últimos tempos, agora, tinha 20 pacientes internados e 19 ou 20 em ventilação mecânica. Imagina! Então, e muito provavelmente com respiradores diferentes, né? Sim, enfim, com diferentes. Uma coisa assim... essa questão da ventilação, né? De tu ter que usar equipamentos que tu nunca usaste, né? Se comprou equipamentos novos e que talvez as pessoas todas tenham que aprender como ventilar um paciente com esse novo equipamento. E sem contar que o pulmão, né, do paciente de Covid é diferente, a doença é diferente. Então, assim, realmente é um aprendizado todo dia e é uma dificuldade enorme assim, para as equipes que estão começando... médicos que não eram intensivistas, sei lá, anestesistas tendo que trabalhar como intensivista, né? E esse tipo de coisa deve ter acontecido. Não fala dos anestesistas, né, Laura? Não, então ótimo. Nada contra. Só a favor. Ai, que barato. Gurias, outro assunto aqui, ó, da nossa lista. Tem uma lista aqui, eu quero ver se vai dar tempo de falar de tudo, né? Mas assim, suprimentos, tá? Como é que vocês se viraram, assim, EPI, medicamento, né? Enfim, suprimentos, cadeia de suprimentos, assim, faltou coisa, não faltou, improviso, como é que foi? Olha, eu só posso agradecer, não sei a quem, mas eu acho que a equipe aqui da nossa farmácia, o nosso setor de compras, a nossa questão gerencial de suprimentos, porque a gente nunca teve falta, mas também a gente não teve essa situação que a Cássia está falando aí, de ter pacientes tendo que ser sedado e um volume enorme de pacientes internados sob ventilação,
Não, a gente, inclusive, tem ajudado os hospitais aqui, emprestado sedativos, e porque a gente nunca teve esse problema, nem de EPIs e nem de falta de insumos, né? Mas é que realmente a gente não é um hospital que esteja atendendo um volume de pacientes com Covid. Uhum. O nosso paciente de Covid vem, mas ele é direcionado para os hospitais da rede credenciada. Então, essa dificuldade a gente não vivenciou. Que bom. E contigo, Na verdade, Cássia? aqui, pois é, a gente não chegou a vivenciar a falta, mas assim, aos 45 do segundo tempo chegou o medicamento, né? A gente estava com aquele medo, com aquele receio de que, bom, se demorasse chegar, daqui a 2, 3 dias, a gente corria o risco de não ter o medicamento por não conseguir comprar realmente. Sedativo, né? bloqueador neuromuscular. Isso agora, nesse momento. Num primeiro momento, lá no início, a questão não era medicamento, a questão realmente eram os EPIs, né? Também não chegou a faltar, mas aquelas coisas assim, bom, vamos ajustar a máscara bico de pato, né? O tempo a cada 14 dias. Então, coisas que, assim, com base na literatura, com base na evidência, mas que talvez, se não tivesse essa questão do risco de desabastecimento, se teria, por exemplo, uma troca com uma periodicidade maior. Então, ajustes, assim, de ter uma planilha realmente confiável que, bom, vai faltar, qual é o nosso plano B, né? Então, estabelecer esses planos de contingência. É o avental descartável, mas aqui estamos correndo o risco, vamos botar o avental de pano para essa situação, por exemplo. Então, esses ajustes, assim, em Salvador, foi bem importante do pessoal da farmácia, dos suprimentos e da enfermagem de estarem sempre atentos a essa questão do consumo. E agora, nesse segundo momento, obviamente, a questão toda é medicamento, né? A gente ainda está bastante inseguro aqui em Porto Alegre. A situação realmente é bastante crítica, com um risco de desabastecimento bastante grande. Então, coisas que vamos ajustar o protocolo, em vez desse medicamento fazer esse, e não só sedativos e os anestésicos, mas a questão dos antimicrobianos aqui em Porto Alegre também, né, com risco de falta. Então, graças a Deus, assim, não tivemos a falta, mas uma preocupação muito grande. E aí eu acho que é isso, de ter sempre o plano B. E vai da cultura das organizações, né? A gente não pode mais ser reativo, a gente tem que ser proativo. Então, tem que ser proativo, tem que planejar, né? Tem que ter. Mas pode ser. Não pode ser. Não. Se acontecer, o que a gente vai fazer? Porque assim é água no pescoço, realmente, né? O risco de daqui a 2 dias não ter medicamento, a gente ficou nessa pressão realmente. Mas também não sei quem só comentar ajudou, com Laura. Vocês. Deve ter os anjinhos que nos ajudam, né? Deve ter uns anjinhos da guarda, né? Tem. Gurias, tá cheio de amigo nosso aqui. O Vitola tá mandando mensagem, a Jaque Freming, né? A Pri, a Laura, enfim, tem um monte de gente aqui. Laura, tu tem um fã-clube aqui, que a galera te ama, coraçãozinho, tudo de bom pra ti, tá? Que realmente Cassi também, olha, vocês são demais. Eu também acho, tô de acordo com tudo isso, né? Obrigada. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês agora, vamos mudar um pouquinho do assunto, vamos trazer um pouco mais pro nível hospital aí, né? O que a gente tem que fazer para fazer esse povo usar máscara aí? Meu Deus! Se tu descobrir, me fala. Se aí nos Estados Unidos vocês descobrirem, me fala. Sabe que eu vi um levantamento que foi feito pela Los Angeles Times aqui, que assim, 42% dos californianos usam a máscara adequadamente, 10%, 42 usam adequadamente, 10%, 10 ou 11% usa a máscara inadequadamente, e os outros 47, 48 não usam máscara. Então nós estamos, sabe, tipo assim, democratas e republicanos, né? E quando eu olho para isso, eu fico imaginando, assim, petista e bolsonarista, né? Quase isso, né, eu acho. Né? Mas assim, sem entrar em política especificamente, sim, né? Mas assim, sem querer, né? Pois é, o Vitola tá botando o presidente usar, né? Tem essa questão assim. O que estava antes não usava, né, Luciano? Agora o que entrou tá usando, né? Então tem essa questão, mas assim, o que fazer, né? O que fazer realmente para as pessoas entenderem
a importância disso, esse exercício de empatia, né? Porque a gente usa máscara para proteger os outros, né? Não é para se proteger, né? Nossa, eu acho, sim, isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, o comportamento da Comportamento, né? A minha impressão, né, é que em final do ano, início das férias de verão, e eu estava comentando com o meu marido mineiro, né, que ele não vivencia isso que aqui no Sul a gente vive muito, que é essa marcada diferença de estações. O gaúcho tem um verão, dezembro, janeiro, fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro é férias, é verão, a gente vai para a praia, a gente quer calor, a gente quer conviver, a gente quer a festa do Natal, do Ano Novo. E foi assim, ó, o grande boom foi logo depois das festas do Ano Novo e do início do verão, que as pessoas foram para Santa Catarina e foram passar o Ano Novo em Santa Catarina e aí aglomeraram em Santa Catarina e era festa. Aí ficaram lá um tempo, daí voltaram doentes para as cidades aqui do Rio Grande do Sul. E aí foi aquilo. Eu disse, é nosso comportamento. Deu uma passadinha em Atlântida para contaminar os pais. Tipo E os avós, né? E aí voltou para Porto Alegre para trabalhar. Para trabalhar, exatamente. Então, assim, essa é uma questão cultural, né? Uma questão cultural mesmo, de chegou o verão, as pessoas decretaram o fim, chega. Decretaram o fim da pandemia e é isso. E até hoje a gente está tendo resquícios disso e gente que até hoje segue negando que a pandemia está aí. Né? Essa questão muito negacionista, assim, real e irreal, fora da casinha, como eu diria, né? E aí vem todas essas outras questões da pandemia, que é as questões emocionais e psíquicas, né? Os eventos adversos, emocionais e psíquicos, as consequências disso. E aí eu acho que tem isso do comportamento das pessoas serem de uma postura extremamente egoísta, que eu tenho visto isso, né? Eu quero estar bem, eu me sentir bem, e não quero saber dos outros, né? Isso tem sido um problema, eu acho, muito sério. Sabe que a gente, fazendo as análises assim e vendo as histórias dos pacientes que internaram, especialmente em fevereiro, janeiro, ali depois da segunda quinzena, muito das histórias clínicas dos pacientes foi a partir do Natal, né? E aí, bem isso, né? Estava em isolamento, fazia um tempão que não via meus netos, mas no Natal acabamos nos reunindo. E aí interna a vozinha aqui dos 90 anos. E não sei, daqui a pouco essa sensação de segurança com a vacina também vai fazer com que as pessoas relaxem um pouco, né, nas medidas de distanciamento, no uso de máscaras. Então, acho que o nosso papel, assim, como educador em saúde, é realmente mostrar a importância disso, a relevância desse tema, né, e de como se proteger realmente, usar a mídia a esse favor, né, a expor realmente que isso é o que vai fazer a diferença, independente da vacina. A vacina não vai evitar que eu transmita o vírus, né? E muita gente tem essa falsa sensação de que, bom, agora eu me vacinei, eu não pego e eu não transmito. Verdade. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa para tirar um pouco a nossa síndrome de vira-lata de brasileiro, né, que a gente tem, do que eu vivi aqui, né? Então, assim, aqui a gente teve uma curva muito, muito parecida com essa curva que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje, mas ela aconteceu um pouquinho antes, né? Ela começou em novembro. Ela começou junto do... Vocês lembram, né? Vocês acompanharam o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, que foi super disputado, né? Aquela coisa, o Trump entrou na justiça, não reconhecia os votos, aquela... né? Uma barbaridade aquilo, mas assim, aconteceu, as pessoas na rua fazendo protesto e tal. Bom, na sequência daquilo, né, veio um feriado americano, que é na última semana de novembro, que é o feriado mais popular deles, né? Eu acho que é tipo carnaval para nós, que é o Thanksgiving, né? Que teoricamente, todo americano vai para casa, vai visitar os familiares, vai visitar os pais.
E foi uma loucura, assim, as pessoas simplesmente, sabe, inundaram os aeroportos, as pessoas começaram a viajar de novo, e aí, nesse padrão, metade usando máscara, metade não usava e tal. O fato é que a gente entra em dezembro com uma curva ascendente absurda, né? E aí, no início no fim de novembro, o governador da Califórnia já tinha determinado as medidas mais restritivas. Aqui no sistema de bandeiras, a bandeira preta que é a bandeira roxa, né? Tava na purple. Ele já estava na bandeira roxa e começou a piorar, leito de UTI transbordando, aí não tinha mais lugar. Ele, no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, ele botou um toque de recolher a partir das 10 da noite. E depois apertou ainda, o toque de recolher era para as 8 da noite, né? E aí a gente passou o Natal, o Ano Novo nessa função, as pessoas ainda circulando, e aí a gente vai melhorar lá no final, assim, 15, 20 de janeiro, que aí começa a decrescer a curva, e aí sim, aí vem a vacina, né? Aí vocês estão vendo essa mobilização, os Estados Unidos estão vacinando hoje de 2 a 3 milhões, dependendo do dia do fluxo, né? Entrou agora a vacina da Janssen também, que está mudando o jogo aí. Até fiquei sabendo essa semana que ficou liberada a vacina para a nossa faixa etária, que então eu e a Paty, essa semana, vamos providenciar para correr atrás da vacina aí. Vou tentar fazer a da Janssen, que é a dose única. Isso, eu ia dizer, essa vacina é tudo. Porque é Vou tentar, dose vamos ver. Se eu puder escolher, se não vai a Moderna mesmo, vai a Pfizer. Vai a que for, tiver. Vai a que tiver. Salvador. Vacina boa é a vacina disponível, né? Essa é que a gente vai usar É a que aí, né? tem. É a que tem, com certeza. Mas só para compartilhar com vocês que não é um fenômeno, eu acho que é um fenômeno humano mesmo, né? Essa coisa do... E tá tudo muito polarizado, né, Laura? Tá tudo muito, né, preto e branco. Outro é Inter, outro é Grêmio, outro é Bolsonaro, outro é PT. As pessoas não tem um meio do caminho, né? Assim, as pessoas... e a rede social, acho que ela provoca muito isso, né? Porque com essa coisa de tu ficar recebendo, né? Se tu é a favor do lockdown e a tua rede, o Facebook sabe disso, tu só vai receber pessoas que são a favor disso, né? Agora, se tu é a favor do tratamento precoce, né, também tu só vai receber coisas e assim por diante, né? Então, tu realmente polariza demais a discussão. Acho que tem um problema muito sério. A rede social, ela tem essa vantagem. Pô, estamos numa rede social aqui, né? Sim. Compartilhando a nossa experiência, mas por outro lado, a gente sabe o quão maléfica ela pode ser, né? E, assim, tenho visto isso com muita preocupação, assim, muita tristeza, né? Infelizmente. O que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, ó. Laura, para ti primeiro. Se tu pudesse pontuar qual foi o teu melhor aprendizado desta pandemia e qual foi o teu pior aprendizado dessa pandemia? O que eu acho de melhor que teve, se a gente pode tirar alguma coisa de bom, sempre se pode, né? A gente sempre tem que tentar tirar alguma coisa de bom. É perceber a nossa capacidade de mobilização. Assim. Isso no planeta inteiro, né? Se a gente pensar, por exemplo, só levando em consideração vacina, a movimentação toda no planeta para que se a gente tivesse vacinas disponíveis em tempo recorde, foi uma coisa maravilhosa de se ver. Antes a gente levava não sei quantos anos para produzir uma vacina e agora se produziu vacinas que está se vendo que estão funcionando de uma forma assim muito rápida. Por quê? Porque houve mobilização, porque houve colaboração, né? Então, assim, o que eu enxergo? Eu enxergo a nossa capacidade de colaboração. Quando a gente quer fazer alguma coisa bem feita, a gente consegue fazer. Se a gente se junta, a gente consegue fazer coisas muito boas, assim. E a outra coisa também que eu acho que é importante pontuar é a questão da resiliência das equipes de saúde, assim, né? Que sempre se falou nisso, uma das coisas que a saúde tem é a resiliência. Até porque, como isso é um sistema complexo demais, o sistema de saúde, se a gente não souber rapidamente como mudar o ritmo, e mudar de lado e mudar de movimento, a gente não dá conta, né? E o que se viu foi a nossa imensa capacidade de resiliência, de mudar os rumos, de adaptar, de mudar conceitos. Então, isso é uma coisa boa, assim, que a gente pode tirar dessa pandemia. De pior, o que eu ia te dizer, já falamos um pouco disso, é o nosso comportamento, que não é só brasileiro, é mundial, de um certo negacionismo, muito calcado
numa irresponsabilidade e num egoísmo, assim. Eu quero ver o meu lado, não consigo enxergar o lado do outro, o meu lado é que é o certo, o outro não pode ter nada de bom. E essa polarização, esse radicalismo e muita gente com essa visão. Isso é apavorante, assim, né? Então, isso me assusta um pouco. Essa postura humana, assim, ou desumana. Preocupa muito, né? Muito. Cassi, para ti, Cassi, qual foi o teu melhor aprendizado da pandemia e qual foi o teu pior aprendizado da pandemia? Que a primeira coisa nos colocou num lugar que a gente não sabe nada, né? Então, essa indecisão... A única certeza que a gente tem nessa pandemia é que a gente não sabe nada, né? Mas fora a brincadeira, eu acho que a questão da adaptação e a questão de que a gente conseguiu acelerar muitas coisas que eram entraves na área da saúde, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a telemedicina. Isso nunca vai acontecer, isso vai demorar para acontecer, e de uma hora para outra a gente teve que se adaptar para isso. Educação dos profissionais à distância. A gente ainda tem muitos locais, os profissionais em sala de aula fazendo treinamento e com computador. De uma hora para outra a gente teve que virar a chave e capacitar as pessoas a partir de reuniões online. A aproximação das pessoas, eu acho que foi uma coisa fantástica também, né? Então, independente de tudo isso, a gente está cada vez mais próximo das pessoas. Então, tá aí a tua história, né, Salvador? O quanto a gente conseguiu evoluir, quanto a troca aconteceu a partir dessa pandemia, e tá cada um na sua casa. É verdade. Então, acho que tem coisas bem bacanas, assim, e eu acho que é isso, essa capacidade de adaptação rápida e coisas que de uma hora para outra a gente teve que realmente virar a chave, implantar e se adaptar a isso. Então, acho que isso foi um aprendizado bem bacana, assim, a partir dessa pandemia. E a gente se adapta, né? A gente acha que vai ser uma coisa ruim e aí daqui a pouco aquilo já está natural e a gente está até gostando de fazer reuniões online mais do que presencial, de repente, né? Nunca estivemos tão distantes e tão perto ao mesmo tempo, né? Isso, bem isso. Que legal. E efetivos, né? E a gente está conseguindo fazer muitas coisas e de forma efetiva, sim, à distância. E eu acho que isso foi bacana. Eu acho que a gente tinha uma certa resistência para muitas coisas e a pandemia veio para quebrar isso também, né? Acho que tem uma coisa bastante positiva para nós, profissionais de saúde, que foi essa exposição, né? Então, a sociedade passou a enxergar os profissionais da saúde de uma outra forma, né? Passou a enxergar profissionais que eram invisíveis dentro das instituições, né? Anônimos dentro das instituições. Então, acho que isso, especialmente no início lá da pandemia, foi algo bem bacana, assim, essa exposição nossa, né? Esse reconhecimento da população para os profissionais da área da saúde. Talvez a coisa ruim, assim, Salvador, que eu vou te dizer, é aquilo que talvez para nós que trabalhamos com qualidade, com segurança, com controle de infecção, está muito claro na nossa cabeça, que é a questão da falibilidade do sistema de saúde, né? Então, assim, essa coisa de enxergar o erro, de enxergar as coisas ruins, a gente tinha isso, enxergava isso de uma forma diferente. Mas agora reconhecer que realmente tem falta de leito, que pessoas morrem por falta de acesso, porque não conseguem chegar nas instituições, né? Essa sobrecarga dos profissionais. A gente vê os profissionais adoecendo, e não de Covid, mas adoecendo de burnout. Eu acho, isso me entristeceu muito, né? Pensando em nós como profissionais de saúde, assim, essa exposição, esse sentimento, assim, realmente de que estamos exaustos nesse momento. Isso me entristece bastante, assim, de ver pessoas afastadas por conta disso, de que alguns não vão conseguir retornar às suas atividades, seja em função do Covid ou seja em função de uma doença mental em decorrência disso. Eu acho bastante triste, né? Perceber que o sistema de saúde, aquilo que a gente sempre fala, a gente precisa de um sistema confiável e a gente expôs, né? O Covid expôs as fragilidades do nosso sistema de saúde.
Então, acho que isso foi bastante triste, assim. Claro que a gente É. sabia que isso poderia acontecer, é mais gente, mas ver pessoas, assim, morrendo por não conseguir chegar, por falta de acesso, por evento adverso, me dói muito, Ah, sabe? nem fala, nem fala. Eu acho que vai Gurias, sair estamos... Pode muitos falar, pode falar. artigos sobre eventos adversos, né, em função da pandemia. Eu acho Com que certeza. muitas coisas aconteceram e se os sistemas de Nossa. notificação estiverem minimamente funcionando, a gente vai ter muito artigo sobre isso. Eu fico pensando, Laura, eu te comentei antes, né? O que tem de nível de evento adverso? Por exemplo, num hospital de campanha, um hospital levantado do dia para a noite, tu entende? Que lá no Central Park, lá que até... Entende? As pessoas falam, não, isso é a solução. Não, pelo amor de Deus, isso é a pior solução possível, né, cara? Isso é uma coisa maluca, né? Mas enfim. Gurias, estamos quase estourando a nossa hora de Instagram. O papo é bom, a gente vai falando aqui. Já, tu acredita? Sério? Né? Já vai... Daqui a pouquinho entra o contador aqui, bum, a gente cai. Então, assim, ó, Laurinha, deixa uma mensagem pro teu seguidor, que tá cheio de fã aqui. Qual é a tua mensagem aí? A minha mensagem não pode ser outra, gente. Vamos nos cuidar, tá? Precisamos muito nos cuidar e nós, como profissionais de saúde, temos um papel importante de qualquer pessoa que tu encontre na vida falar sobre que precisamos nos cuidar ainda, que independente de ter vacinado, não ter vacinado, higiene de mãos, uso de máscara, distanciamento social, é isso que vai nos salvar e salvar nossas famílias. Então, por favor, sigam isso. Cássia, deixa a tua mensagem para nós aí. Eu vou na mesma linha da Laura. Eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? Que cada um de nós, né, sejamos exemplos para quem está do nosso lado, para quem lideramos, né? Que realmente a gente consiga passar por esse momento e tirar muito aprendizado desse momento. Eu acho que o meu desejo é esse, que essa pandemia não venha em vão, que a gente aprenda com ela, né? E melhore aí no futuro, tornando as nossas instituições um pouco mais de alta confiabilidade, né? Acho que isso seria o meu desejo, assim. Meninas, eu não podia comemorar o Dia Nacional de Segurança do Paciente de melhor maneira. Então, assim, ó, muito, muito obrigado. Obrigado a vocês duas por serem essas lideranças inspiradoras. Vocês sabem que não é porque a gente está ao vivo aqui, eu digo isso pessoalmente para vocês sempre. Obrigado por nos inspirarem todos os dias aí pelo trabalho de vocês, tá bom? Um grande beijo. E vamos trabalhar, tá bom? Obrigada. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, Cássia. Tchau. Tchau, beijão. Beijão.